Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, nosso 7º programa para conversar e repercutir a nossa live anterior da segunda-feira, que contou com a presença da pesquisadora e professora de Geografia do IFRJ, doutora Carla Hirt. E, como sempre, estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo e companheiro, Wayne César. Bom dia, Wayne. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Danilo. Bom dia quem vai chegando na nossa live de quinta, né? Quinta-feira fria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acho que aí também, né, Danilo? Sim, aqui estou no Paraná agora, perto de Guarapuava, e aqui temperaturas negativas, chegou a fazer -1 essa Pô, madrugada, bastante frio, inclusive estou de moletom aqui para me cobrir do frio, mas vamos lá, seguimos firmes e fortes aqui com seguimos conjectura, quentes, seguimos seguimos quentes. quentes, muito É, bem. eu acho que Então, hoje é isso, né? É repercutir um pouco com essa nossa proposta, né, Danilo? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou de novo insistir um pouco nisso, né? O que é o conjectura, né? por favor. Então, nós somos um projeto filosófico de divulgação das ciências humanas. O nosso objetivo aqui é trazer, apresentar, explicar, compreender o mundo, a realidade, os fatos da atualidade, a partir desse amplo referencial e campo, né, de conhecimento representado pelas várias e diversas ciências humanas. Então, a cada semana, nós recebemos, na segunda-feira, um pesquisador de ciências humanas, e na quinta-feira, eu e o Danilo, a gente utiliza aqui o nosso referencial filosófico para poder repercutir o conteúdo da live de segunda. O Danilo vai dizer, mas o conteúdo fica gravado, né? Se você não acompanhou, pode acessar esse conteúdo nas redes sociais. Já já o Danilo passa o endereço. E no caso dessa semana, nós tivemos mesmo a enorme alegria, né, e satisfação de receber a professora Carla Hirt, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que veio trazer um pouco daquilo que ela está pesquisando, né? Acho que é um objeto de artigo que logo né, vai ser publicado, que é, que é o amplo tema da educação, mas para quem acompanhou a live, né, já sentiu, houve um recorte ali muito preciso, em que a gente ficou pensando a questão a partir do currículo, né? Então, o que a gente vai fazer é um pouco isso, né, Danilo? Pensar um pouco as contribuições que a Carla trouxe, né, na segunda-feira e ver onde isso nos leva, né? Onde a gente pode Exatamente. chegar filosoficamente com essa repercussão. Sem dúvida. Tem bastante pontos interessantes ali que a Carla trouxe para a gente pensar, a questão de como a estruturação dos currículos eles atendem a determinados interesses, né? Ou como o currículo reflete, na verdade, uma estrutura de poder, podemos assim dizer. Temos a questão ali dos métodos avaliativos. Então, assim, bastante coisa para a gente conversar, e temos, inclusive, a conjuntura atual da questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que, ao que tudo indica, não vai ser adiado, mesmo em virtude da pandemia, não vai ser cancelado. Então, temos bastante coisa para conversar. Antes de passar propriamente para o tema do programa, então, né, como o Wayne já disse, aqueles recadinhos já tradicionais. Pedir para todos aqueles que estão nos acompanhando, se possível, deixar o like aí, curtir aqui a nossa publicação da nossa live, compartilhar com pessoas que eventualmente vocês acham que possam ter interesse, né, na nossa iniciativa aqui. Como o N frisou muito bem, nós somos um projeto que tem como mote uma defesa e divulgação ampla das ciências humanas. Isso é o que nós fazemos aqui, inclusive trazendo profissionais, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras das ciências humanas para discutir os fatos, os fenômenos da realidade. E vocês conseguem nos acompanhar todas as segundas e quintas, às 11 da manhã, horário de Brasília, aqui no Facebook ao vivo. Mas esses programas eles ficam disponibilizados para assistir posteriormente aqui na nossa página. Os vídeos também vão depois para o YouTube. Vocês conseguem nos acompanhar lá no nosso canal. Temos também disponibilizado os programas em formato de podcast no Spotify.
tá? Então, aqueles que quiserem nos acompanhar em todas essas redes, nós estamos disponíveis, inclusive os links para nos acessar nessas redes estão aqui na descrição desse vídeo. E também temos a página do Instagram, que usamos para fazer as divulgações por lá. Então, vocês podem nos acompanhar nessas redes. E, Wayne, vamos lá então para a nossa discussão, nossa repercussão, né? O título da fala, né, da professora Carla Hirth foi da utopia à distopia, para quem servem os modelos educacionais em disputa no país agora, no sistema público. Então, Wayne, por gentileza, o que você gostaria de retomar aí, o que você achou de interessante? Desculpa, só um comentário, enquanto o pessoal vai chegando, deixar aquele aviso, pessoal, que as nossas lives de quinta-feira, a gente procura fazer algo mais dialógico, a gente gostaria de contar mais com a participação do público. Então, por gentileza, se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, críticas, sintam-se à vontade para expor isso aqui na aba dos comentários, e assim a gente consegue fazer uma coisa mais dinâmica com a colaboração de vocês. Wayne, por gentileza, o que você achou do programa da Carla? O que você gostaria de retomar para nós discutirmos? Danilo, antes de objetivamente entrar no nosso tema, eu queria só insistir nisso que você disse. Gente, as nossas lives, elas são lives, né? Portanto, são ao vivo, e é uma questão de opção também, né? A gente poderia gravar o programa, mas a gente preferiu esse modelo de fazer ao vivo. Então, é muito importante que você que nos acompanha, né? O Rafael Lopes já nos deseja ali um bom dia. Bom dia, Rafael. É muito importante que no momento da live você compartilhe a live, né, Danilo? Como você dizia, porque Sim. aí você compartilhando a live, mais pessoas terão acesso, terão conhecimento, conjectura. Então, a gente queria mesmo insistir nesse sentido de que no momento da live, o conteúdo fica gravado, vocês já sabem, né? O Danilo acabou de dizer, mas é muito importante no momento da live, a live ser compartilhada. Então, por favor, nos ajude aí a divulgar e a difundir, né, o nosso objetivo aqui, que é a reflexão das ciências humanas. E para hoje, né, então, já entrando objetivamente, Danilo, é isso, né? Assim, primeira observação que eu faria é dizer que é muito difícil discutir o tema da educação, porque, particularmente, é um tema muito amplo, né? É possível fazer isso de muitas maneiras, desde de pontos de vistas muito diversos, né? E aí eu achei muito interessante, porque a Carla trouxe um recorte bem preciso, né, da discussão, que foi o tema do currículo. Acho que a gente pode começar um pouco, né, recortando aqui, aproveitando o recorte da professora Carla, né, e explorar um pouco essa ideia do currículo, né. E a posição ali, mais ou menos, que a Carla trouxe foi essa, né, que o currículo é resultado de uma decisão política. Bom, a primeira grande ideia, né, o currículo é resultado de uma decisão política, né, é resultado de uma decisão de poder, né, ela dizia, né. E, bom, tendo dialogado com a Carla na segunda e depois pensando um pouco com tudo que ela trouxe, eu me veio muito à mente, Danilo, uma categoria conceitual, né, agora já puxando aqui para a reflexão filosófica acerca do que a Carla trouxe, que foi muito utilizada, eu acho que na década de 70 ou de 80, nos grupos de estudos acerca de educação, que é uma categoria do Althusser. Althusser é um filósofo marxista francês, infelizmente, acho que hoje bastante ignorado, esquecido, mas até onde li do Althusser, é um autor interessantíssimo. E o Althusser tem uma categoria conceitual muito conhecida que se chama aparelhos ideológicos do Estado. Então, o Estado ele tem vários aparelhos ideológicos e a escola é um desses aparelhos. Aqui que eu queria chegar. Então, quando a Carla traz um pouco essa dimensão do currículo como uma decisão política, né, ou como uma tomada de poder,
me veio muito à mente essa noção do Althusser, né, de como a escola, portanto, né, o currículo, né, acaba sendo essa expressão, né, de poder do Estado, né, nesse sentido de pensar o currículo como uma tomada de poder ou uma decisão política. Né? Então, o Estado, bom, ele acaba utilizando a escola e o currículo escolar para propagar ali, né, a sua ideologia aqui com I maiúsculo, né, quer dizer, com todo o conceitual que esse termo representa. Bom, eu acho que a posição da Carla vai mais ou menos nessa direção, né? Então, quando ela chama a atenção para essa ideia do currículo, né, essa pergunta, né, quem escolhe o currículo? Né? Quais são os critérios para a escolha do currículo? Então, daí ela trouxe todo o problema dos rankings, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas, assim, a ideia central é que, bom, a escolha do currículo, ou, né, por que nós temos X aula de português, X aula de matemática, X aula de história, e não diferente, né? Quer dizer, tudo isso são decisões, em última análise, segundo a posição da Carla, decisões políticas. É claro que acho que eu e nem ninguém discordaria disso. O que a gente poderia pensar, e aí eu insisti nisso, inclusive, com uma questão que eu fiz com a Carla, né, que eu fiz a Carla, é justamente assim, ok, mas o que é exatamente uma decisão política, né? Especialmente no âmbito da escola. E aí eu chamava a atenção para essa coisa dos conselhos, né? Existem os conselhos municipais de educação, os conselhos estaduais, o próprio conselho nacional, né? E como que o currículo ele passa por essa discussão. Inclusive muitos desses conselhos constituídos por pesquisadores em educação, né? Pesquisadores, bom, nas mais diversas disciplinas do currículo e etc. Então a conclusão que a gente chegava lá na resposta da Carla é que a maior parte desses conselhos tem um funcionamento artificial, né? E eles não chegam assim a representar uma participação, né, democrática na discussão do currículo. Mas eu insistiria um pouco nesse aspecto, sabe, Danilo, de poder pensar que é óbvio que o currículo é uma decisão política, portanto, uma decisão de poder. O momento, claro, né, o momento que nós estamos passando, é muito difícil pensar nisso, porque é um momento que escala, né, o autoritarismo de forma cada vez mais evidente, mas até muito pouco tempo, acho que os conselhos eles funcionavam relativamente, né? E que talvez a gente possa pensar um pouco a decisão política por trás do currículo, talvez um pouco nessa linha também de um aperfeiçoamento, um aprimoramento, né, dos conselhos municipais, estaduais, né, e nacional de educação. Então, por exemplo, no caso da filosofia ou das ciências humanas, né, ora, foi uma decisão política, claro que foi uma decisão política, quando em 2006, não, me corrija, Nilo, Acho que é 2005, se eu não estou enganado, né? Foi a quando 2005, obrigatoriedade do ensino, né? isso, 2005 e 2006 volta a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio. Isso é uma questão de poder, é uma questão política, mas o que eu quero dizer? Quer dizer que, então, né, a partir de, com certeza, mobilização e articulação das várias associações, né, de filosofia e sociologia, aqui no caso do exemplo, né, e de uma participação, né, nesses conselhos, isso acabou se tornando realidade. E a mesma coisa aconteceu com a trágica reforma de 2, 3 anos atrás. Quer dizer, a mesma coisa no sentido, foi uma outra decisão de poder, esta sim, sem nenhuma discussão, né, que é um tema que a gente acabou não discutindo, né, Danilo, não deu tempo, mas houve essa reforma educacional aí que ninguém até hoje sabe direito o que é, né, os estados estão completamente atordoados para implementar esse modelo, mas de todo modo, quer dizer, existe uma. Estou trazendo esse exemplo só para dizer que existe sim, é óbvio, uma dimensão muito clara e evidente, né, de poder e de decisão política no currículo, mas que existe também, talvez, essas fissuras que possa trazer algum refresco, né, um pouco na formulação do currículo em geral, né, insistindo aqui na participação
enfim, né, da comunidade escolar em geral, sim, etc. sim. Esse seria um primeiro ponto, Daniel. Acho que a gente pode. Não vamos fazer todos os pontos, vamos Uhum. discutindo ponto a ponto e a gente vai fazendo. O que você acha dessa minha posição em relação a essa que eu estou fazendo aqui? Eu tô sendo ingênuo de Não, pensar não. que essa decisão política tem essa mínima participação. Eu vou tentar fazer uma análise do macro ao micro, Certo. ou seja, né, partindo do meu referencial teórico, e eu acho que vai, assim, de encontro ao que você está sugerindo. Quer dizer, me parece que a sua proposta, ela é, em linhas gerais, fomentar a participação de toda a comunidade escolar, o que envolveria professores, alunos, pais, né, e responsáveis, todos os demais profissionais da educação, portanto, pedagogos, pessoal da coordenação e gestão das escolas, e mesmo a comunidade geral como um todo, na participação e na definição, portanto, desses currículos, né, do que é necessário, do que se espera e assim por diante. Eu tendo a concordar, é claro que daí nas minúcias a gente precisa discutir isso com clareza, trazer propriamente a discussão, né, não ser uma coisa definida de antemão, Uhum. assim, para acenar por onde eu vou começar, eu remonto até o programa anterior da live da segunda-feira passada, que contou com a participação do professor André, Uhum. e a gente chegou a tocar minimamente ali sobre as questões democráticas, e o André ele mencionava, né, afinal de contas, o sistema político que nós vivemos, ele gera uma representação efetiva, ou, na verdade, a representação política que está dada, ela é uma representação dos interesses majoritários, pode-se assim dizer. Não Uhum. interesses do povo, mas interesses que se fazem majoritários, que se impõem. Né? Uhum. Então, parece que é um pouco mais nessa segunda vertente, na medida em que as democracias contemporâneas elas têm falhado em primeiro lugar, em gerar essa sensação ou gerar essa confiança no próprio sistema democrático e essa sensação de uma representatividade efetiva. Em outras palavras, nós vivemos essa crise da representatividade, né? Na medida em que nós não vemos que nossos interesses estão devidamente sendo colocados em pauta, por assim dizer. Isso foi colocado pelo André, essa é uma crítica já conhecida à teoria democrática, uma crítica de viés marxista, né? Uhum. E que nós podemos transpor ela para uma conjuntura mais atual, e ela permanece com toda a sua força, ou seja, o sistema político democrático ele é estruturado de modo que, na verdade, aqueles que têm mais poder, ou, para ser até mais específico, aqueles que têm mais poder financeiro, conseguem transpor essa barreira e fazer com que esses interesses financeiros passem a valer como regras de convívio social para toda a sociedade política, podemos assim dizer. Né? Uhum. Então, uma das alternativas, pode-se assim dizer, para driblar essa, ou para driblar não, para superar, podemos até conjecturar, né? Essa transposição que existe entre o poder financeiro para o poder político é propriamente a participação popular, ou seja, uma representação mais direta, um exercício político mais Uhum. direto, pode-se assim dizer. Então, ao invés de você ter alguém que represente os seus interesses por você, né, o seu congressista, você vai lá, você mesmo, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto membro de uma comunidade política, e representa seus próprios interesses. É claro que toda articulação política, ela não apenas é possível, como ela desejável. Né? Nós podemos, falando especificamente do caso da representação nos conselhos, né? Nós podemos ter ali sindicatos de professores, nós podemos ter Uhum. grupos de professores em defesa das ciências humanas, por exemplo. Então, assim, para esse caso em específico, eu acho que faz todo sentido na medida em que
uma decisão por parte de toda a comunidade política, ela é uma decisão que, em última instância, fortalece o próprio processo democrático, na medida em que as próprias pessoas acabam por decidir os rumos da estruturação do sistema educacional que elas próprias estão envolvidas, elas e seus filhos e suas filhas. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sim. É claro que daí, Wayne, a gente precisa tomar todo o cuidado, inclusive que foi mencionado pela Carla e também por você, para que essa própria participação da comunidade, pode-se assim dizer, também não seja uma participação para inglês ver, né, ou para dar novos ares de participação democrática. Quer dizer, é preciso pensar mecanismos e até a própria estruturação desses conselhos, ou podemos dizer assim, até de fóruns públicos de discussão democrática acerca da educação, por exemplo. Né? Para que essas decisões elas sejam levadas a cabo efetivamente. Né? E daí isso precisaria haver, portanto, um poder vinculante das decisões tomadas pelos conselhos para a estruturação própria assim, das diretrizes curriculares. Né? E isso não é uma coisa trivial de se fazer, porque as diretrizes curriculares, elas, via de regra, elas são objeto de discussão no Congresso Nacional. Inclusive, eu estava pesquisando aqui enquanto você falava, o que eu pude encontrar aqui é que a lei que determina a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nos currículos do ensino médio, ela é de 2008. Então ela teve que passar por todo esse processo deliberativo e teve que ser sancionada, né? Enfim. Então tem essa outra questão ainda que a gente precisa pensar, quer dizer, como que a gente consegue fazer, ou melhor, que mudanças estruturais precisariam ser feitas para que as decisões dos conselhos regionais, por exemplo, tenham força vinculante do ponto de vista da matriz curricular. Né? Essa é uma questão bastante difícil de ser respondida. Né? Até podemos pensar se ela é adequada, na medida em que, bom, se a gente está pensando em uma matriz curricular que seja nacional, então a gente talvez a discussão ela deve ser pautada então por uma base comum, e essa base comum ela precisa ser ampla. Como que a gente vai fazer então para que os conselhos consigam entre si dialogar para que essa base ela seja definida, né? Então, claro, envolve um esforço propriamente, um esforço de participação democrática. E vai também no sentido assim, de fomentar essa participação para que aqueles que venham a participar efetivamente não sejam aqueles que tenham mais condições financeiras, que tenham mais poderio, por assim dizer, de fazer valer suas intenções. E, portanto, nesse caso que eu mencionei, a própria participação ela pode gerar essa distorção, né? Na medida em que quem tem condições de participar é quem está disposto a arcar com os custos dessa participação para que faça valer seus interesses. E isso é um outro desafio. Então, eu acho que isso que você disse é um pouco até aposto a saída que a professora Carla ofereceu, né? Quando a gente perguntou para ela, tá, e aí, Carla, né? A conjectura que a gente pode pensar, a partir disso, ela disse, olha, tem que trazer para disputa, né? E aí, Danilo, você menciona um negócio que vale para todos os conselhos. A gente está falando aqui dos conselhos educacionais, Sim. Mas no Brasil, né, alguns analistas já mostram isso, essa coisa de para inglês ver, né? Nós temos uma quantidade enorme de conselhos para tudo. Né? Qual que é o problema? É isso que você está chamando de força vinculante, quer dizer, a maior parte desses conselhos são conselhos consultivos e não deliberativos. Então, na verdade, há um grande esforço, né? Um grande esforço de todos para construir, né, uma opinião coletiva a respeito de determinado assunto, e, de repente, a decisão final é simplesmente, sei lá, uma votação aleatória no Congresso, negociada com o Executivo, e etc, e etc. Então, talvez insistir um pouco nessa ideia, né? Os conselhos são, sim, politicamente esvaziados, do ponto de vista da deliberação, né?
pela própria estrutura política, por nossa própria estrutura política organizacional, né, o que é claro, significa baixa participação democrática. Né? Quer dizer, isso é não permitir que os conselhos tenham poder de decisão. E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo, porque, note, aí eu vou trazer talvez um segundo ponto do currículo que eu queria discutir e que foi objeto da fala da Carla, né? Que é isso. Então, quem decide? Né? Mas mais do que quem decide, é por meio de quais critérios se decide. Então, a Carla trouxe toda uma discussão acerca do chamado modelos liberais, né? Então, na verdade, quem decide são os grandes conglomerados, empresas, né? Que decidem o currículo para fins, né, inclusive, né, o lucro dessas próprias empresas, e aí, bom, transforma a educação em mercadoria ou em produto, etc. Quer dizer, a Carla trouxe toda essa reflexão, mas eu queria trazer um outro lado, né? Sim. Que apareceu pouco e que pode ser interessante de pensar agora, que é o seguinte: qual que é o lugar da escola no imaginário assim, da sociedade brasileira, né? E aí, assim, qual que é o lugar social, né, da escola? A gente está pensando em currículo, mas qual que é o lugar social da escola? Então, é preciso reafirmar isso. Primeiro, a escola ainda é, no Brasil, uma das instituições de maior acesso democrático do ponto de vista concreto. O que eu quero dizer com isso? Em qual repartição pública você chega e entra e fala com quem você quer falar, né? Sei lá, você quer ir lá no Congresso, você quer ir na Câmara de Vereadores da sua cidade, você quer ir falar com o seu deputado e etc. Você imagina, né, que na escola, você, pai, mãe, você chega e diz, olha, eu quero falar com o professor do meu filho. Então, você consegue fazer isso imediatamente. Né? Então, quer dizer, a escola ela é um espaço muito importante, talvez um dos últimos redutos, assim, né, de um ambiente abertamente democrático. Né? Essas escolas têm conselhos internos que funcionam, né? Ali a direção da escola, com os professores, etc. Claro, em alguns lugares funciona mais, outros funcionam menos, etc. Mas funciona, em geral funciona, né? Então a escola é primeiro, né? Eu queria chamar a atenção para isso. Esse grande reduto assim de um trabalho de democracia aberta, etc., concreta, né, que a gente pode observar. Mas o que acontece do ponto de vista do currículo na prática? Um deputado qualquer tem qualquer ideia na cabeça e cria um projeto de lei para colocar uma disciplina. O que nós temos Ou hoje no moldar uma Brasil? disciplina, né? Não, eu não sei quantas centenas de propostas nós temos no Congresso Nacional para incluir disciplina. Educação, vou falar todas. Educação financeira, educação sexual, educação para segurança pessoal, educação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Que qualquer deputado tem uma ideia qualquer, completamente assim, fora do chão da escola, fora da realidade da escola, e acha que pode simplesmente propor uma disciplina. Mas a escola é um espaço específico, né? Quer dizer, ela não consegue abarcar, né, o desejo de todo mundo. Todo mundo quer uma disciplina para chamar de sua. Né? Todo mundo quer uma disciplina para chamar de sua. Então, como é que se organiza isso? E aqui eu acho que está um pouco o problema, porque aí esse descompasso, né? Você tem aqueles que poderiam tomar uma decisão criteriosa a respeito disso. E quem são estes? São a comunidade escolar, os professores, os pais, os próprios alunos, dependendo do grau ali do ensino, podem participar dessa decisão. É a estes que competem pensar a escola, pensar o currículo, etc. Mas o que acontece? Um sujeito lá em Brasília tem uma ideia de sua cabeça e, bom, dependendo da articulação política que esse sujeito tem no Congresso Nacional com o Executivo, a coisa passa. Sim. E aí professor tem que ficar se virando aqui na escola para dar conta, né, professor, diretor, tem que ficar se virando na escola para dar conta de projetos, né, pessoais. Então, assim, há um problema gravíssimo que é um distanciamento das políticas públicas de currículo, do próprio meio escolar. Isso é um problema terrível. Né? A Carla trouxe um pouco
essa questão do escola sem partido, né? Toda essa figura do autoritarismo do juiz acusatório, né? A respeito da escola, que ganha grande parte da opinião pública, infelizmente, né? Mas eu acho que isso também é um exemplo para demonstrar isso, né? Quer dizer, grande parte dessa argumentação do escola sem partido é uma argumentação que não encontra embasamento assim em nenhum lugar. Quer dizer, em geral, são pessoas que não conhecem o que é o ambiente de uma escola, que não conhecem, infelizmente, a democracia do ambiente escolar, que com todas as dificuldades talvez o lugar onde melhor a democracia funciona nesse país, seja a sala de aula de uma escola pública. Eu não tenho dúvidas disso. Já trabalhei em escola pública, trabalhei em escola privada, e, bom, como eu disse, né, em algumas mais, outras menos, mas é talvez um dos espaços em que a democracia ainda melhor respire, né, do ponto de vista de processo de decisão e etc. Então, eu acho que é um pouco isso nesse sentido, né? Professores, profissionais da educação, estudantes, a comunidade escolar, né, precisam ter mais poder deliberativo e não apenas poder consultivo. Precisam ter poder deliberativo. E eu acho que é para isso, né, que muitos sindicatos trabalham, para isso que muitos diretores, muitos professores trabalham. Mas é pesado porque somos o lado fraco, né? Os professores, a escola é o lado fraco da corda. É que é toda a questão de fazer com que esse processo, ou melhor dizendo, com que essa força democrática que existe no ambiente escolar, ele seja fomentado e não apagado, né? O N, eu vou colocar aqui um comentário que o Rafael deixou para nós, inclusive, obrigado, Rafael, aí pela sua colaboração com a nossa discussão e também deixar aí o convite às outras pessoas para deixar suas perguntas, críticas aí na aba dos comentários, lembrando que a live nossa de quinta-feira, ela é tem esse aspecto mais aberto mesmo de conversa e diálogo com os nossos espectadores. O Rafael disse o seguinte: a Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem uma parceria bastante estreita com o Instituto Ayrton Senna, instituição essa que, por sua vez, é alinhada diretamente com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Instituto participa diretamente da formulação do currículo, principalmente no que diz respeito à parte diversificada em disciplinas como projeto de vida, além de fornecer treinamento ao pessoal da secretaria. Ou seja, a economia de mercado com o interesse do grande capital. Este é o ente que, em última instância, define as bases do currículo, se não em sua integralidade, pelo menos em seus princípios mais gerais. Quer dizer, acho que vai mesmo de acordo com o que temos dito aqui e também com o que a Carla disse, né? Esse comentário do Rafael. E aí ele trouxe esse exemplo prático para exemplificar como isso se dá. E, Wendy, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que você tocou em alguns pontos assim que são bastante interessantes e bastante relevantes, no sentido de que há um distanciamento, um desconhecimento de boa parte da nossa representação do Congresso da realidade escolar efetiva. Quer dizer, eu também, assim, se fosse, né, estamos aqui no Conjectura, se fosse para conjecturar, poxa, eu queria uma escola, primeiro, que eu queria uma escola que fosse integral, que não fosse uma escola de meio período. Segundo, que eu queria que fosse uma escola onde os alunos tivessem aula de economia, tivessem aula de direito, né, princípios constitucionais, né, queria que os alunos tivessem incentivo ao desenvolvimento dos seus talentos, então que eles tivessem aula de música, de dança, de teatro, sabe, dos mais variados esportes, enfim, eu queria que tudo isso fosse uma realidade, né? Mas é claro que a gente também precisa colocar os dois pés no chão e pensar, bom, nós precisamos então, se nós queremos mudar, ou se nós queremos pensar um novo modelo educacional, e pôr isso em prática no sistema público de ensino, nós precisamos trazer a comunidade para a discussão. Nós precisamos entender como que se dá o dia a dia dentro de uma escola. E quais são as mudanças que seriam necessárias para efetivar aquilo que a gente determina como um plano, afinal de contas, né? Não adianta a gente falar, então, a partir de agora é uma lei e as escolas públicas terão que abordar, as escolas públicas e privadas, né? Vou colocar assim como um currículo que vale para todos, terão que abordar de forma transversal princípios do direito constitucional.
colocar assim né, como um projeto de incentivo à cidadania, né, enfim, qualquer justificativa que seja plausível. Não, ok, parece interessante que os alunos tenham conhecimento, mas assim, isso é feito sem qualquer articulação, isso, né, assim, com sindicatos de professores, sem qualquer articulação no sentido assim de como que isso pode ser efetivado. Aí tem uma outra questão, né, que você mencionou anteriormente sobre a questão dos esvaziamentos dos conselhos, e que a Carla também havia dito. Os conselhos estão vazios por quê? Porque cada vez mais, cada dia mais, é colocado sobre os professores uma carga horária dentro de sala de aula maior, uma carga horária menor para fora da sala de aula. Ou seja, os professores eles são entendidos basicamente como aquele ser performático que se coloca diante de uma turma e expõe, né, e fala que não precisa preparar a aula, que não precisa estar atento ao que tem acontecido ao seu redor, seja na comunidade em especial, seja na conjuntura mais ampla. Ou seja, meramente uma pessoa que repete um conhecimento que ele pode ter sido a sorte de absorver no período da sua formação. Isso é completamente irreal, quer dizer, a ciência mesmo tem uma questão completamente dinâmica no seu funcionamento, né? Nós estamos vivendo isso agora. Diariamente surgem novas notícias, né, de remédios, de vacinas que têm sido pesquisadas para o tratamento ou prevenção do Covid-19. Então, assim, não faz nem sentido, né, você pensar que esse conhecimento que foi consolidado ele pode simplesmente ser transmitido. Isso é um ponto. O outro ponto é também aquela questão de que muitas vezes esse conhecimento consolidado ele já é um conhecimento que está pautado por certos interesses, por assim dizer. A Carla até trouxe aquele exemplo lá da estruturação curricular do ensino de história e de geografia, que fazia aquela diferenciação, né, das raças, a raça caucasiana, né, e os brancos e os pretos. Então os brancos são os intelectuais, né, e os pretos são os criativos. Quer dizer, uma coisa assim que hoje isso possivelmente acontece, claro que não necessariamente nesse sentido, mas o que eu estou querendo dizer é que é uma reprodução de saberes que se davam como consolidados, que na verdade não são saberes, né? São desinformações, estão equivocados ou precisam de atualização. E o terceiro ponto, que é justamente esse, né, Wayne? Quanto mais tempo se obriga que o professor, a professora fique em sala de aula, menos tempo se permite para que ele faça parte de uma estruturação, de um plano, de um projeto que reformule, né, ou que reforme a estrutura educacional, seja da sua escola, seja do seu país. Ou seja, a gente precisa repensar. Acho que esse como a gente está conjecturando e tentando partir de um ideal para as práticas. A primeira prática é essa, né? Quer dizer, o professor desempenha um papel crucial, fundamental na educação. Então, por que a gente não traz, então, não abre margem para que os professores eles sejam mais ativos nessa participação, para que os professores eles tenham tempo, primeiro, além de mais tempo para se formarem, se capacitarem e elaborarem aquilo que eles vão precisar desempenhar em sala de aula, para que também eles sejam valorizados pela sua participação no planejamento. Não faz sentido, não é uma coisa simples, não é uma coisa básica, mas é uma coisa que afronta interesses econômicos. Então, eu acho que quem tem medo da escola e do professor, né? Esses conselhos não são esvaziados, assim, né, indiscriminadamente, né? A pergunta do Rafael e essa questão que você coloca, da figura do professor, acho que traz um outro tema que a Carla apresentou, que é o problema dos rankings, né? Ou dos organismos, né, que estão por trás de grande parte da organização curricular no Brasil. E aí eu queria pensar assim, o que está no fundo aí da reflexão da Carla, e com o que eu concordo, é uma concepção completamente ou restritamente instrumental da educação, né, do professor, da escola, etc. Então, nós temos o que o Rafael comentou, uma série de ONGs ou fundações, né? Fundação Lema é uma fundação que está comprando escolas no Brasil inteiro.
O Rafael citou aí o Instituto Ayrton Senna, que desenvolve aí os seus trabalhos de educação com uma concepção política bastante clara, né? Esses institutos têm. E tem poder de fogo, né? Tem recursos para poder comprar escolas e investir, etc, etc. Mas não só isso, né? Você imagina que as secretarias de Estado de Educação do Brasil, as prefeituras municipais, né? Porque a gente está falando aqui basicamente de ensino médio e fundamental, né? Gastam milhões em consultorias com esses institutos e com profissionais desses institutos. Milhões, 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 milhões. A gente não tem esse levantamento, né, mas seria muito interessante saber, né, fazer uma reunião de quanto dinheiro público, né, de secretarias estaduais, secretarias municipais vão para esses institutos por ano. Né? E a mesma secretaria diz que, né, 15, 16, 12 horas de preparação de aula fora da sala de aula para o professor desestimular que o professor trabalhe. Né? Quer dizer, para não chorar, né? Você não pode pagar 12, né? Muitos municípios, né? Alguns têm, outros não, né? Uma carga horária para que o professor. Veja, uma carga horária para o professor planejar a aula, né? Para você não sobrecarregar o professor de aula, né? O tempo inteiro na sala, para ele poder preparar uma aula com qualidade, etc. A Carla mesmo mencionou, né? Lá no instituto dela, havia acabado de sair uma portaria para aumentar a carga horária. Então, quer dizer, um professor que tem uma carga horária muito alta, ele não pode preparar uma boa aula, ele não pode participar desses processos decisórios, né, com fôlego, né, que saúde o professor precisa ter para dar conta de tudo isso. Né? Então, talvez fosse o caso de pensar por aí. Né? Eu acho que tem um medo assim, muito claro. Vou retomar o argumento que eu venho construindo aqui. Eu acho que a escola e as figuras da escola, professores, alunos, a comunidade escolar, são, então, o espaço e os agentes onde melhor a democracia tem funcionado. E acho que isso dá medo nas outras instituições. Acho que isso gera medo. Eu consigo explicar por aí, porque não é possível, né? Tanta perseguição à escola, tanta perseguição à figura social dos professores, né? Que não seja por aí, quer dizer, tem alguma coisa que a escola e os professores fazem que incomodam muito, né? E aí não é à toa, retomando a ideia dos organismos, né, que muitos desses rankings, o que a Carla também chamou a atenção, né? Você tem um certo ranqueamento de escolas, as escolas que não vão bem nesse ranking chega a perder recursos, né? Chega a perder quadros, etc. Mas, no fim das contas, quer dizer, o grande culpado pelo fato da escola não alcançar determinado ranking na maior parte das vezes, quem? O professor. O professor que não é interessante o suficiente, o professor que não dá uma aula atrativa o suficiente, o professor que não consegue, né, atrair o aluno, fixar o aluno no conteúdo, é sempre o professor. Né? Então, quer dizer, você vê, há pedras de todos os lados armadas, né, para a escola, para a comunidade escolar, e eu lembraria, por fim, Danilo, só para te passar a palavra, também uma figura muito bonita que a Carla trouxe, que, falando um pouco dessa coisa do espaço e do ambiente escolar, né, que a Carla insistiu. Ela disse, olha, nós estamos habituados a pensar a escola como um espaço de aprendizagem, não de educação. Uhum. E aí você também tinha colocado nessa figura clássica da educação vetorial, do professor para o aluno. Tradicionalista, né? E a Carla trouxe uma reflexão muito interessante, que ela diz, olha, na escola, todo mundo aprende. Não é o professor que está, não é o aluno só que está aprendendo, né? Então, o professor está aprendendo com o aluno, o professor está aprendendo com aquele ambiente escolar, com seus outros colegas professores. Você imagina, os pais aprendem. As pessoas não têm noção, porque o Estado não oferece muita assistência social, as pessoas não têm noção o que as diretoras e diretores de escola desse país recebem em suas salas. Os dramas das famílias,
os pais que identificam problemas os mais diversos nos seus filhos, né? Se você visita uma escola da periferia da sua cidade, né? Minha esposa é professora, a gente tem essa experiência aqui, você não sabe o que passa pelas salas de diretoras desse país afora, pais e mães pedindo ajuda da escola porque os pais descobriram, não sei, que o filho começou a se envolver com droga, que o filho não quer estudar, que o filho estava... Quer dizer, e todo mundo, o primeiro lugar aí é a escola, para pedir ajuda para os professores, né, para pedir ajuda. Então, talvez seja o caso mesmo da gente ampliar essa noção que a gente tem de escola, né? E perceber que a escola é este espaço onde uma comunidade, né, existe e aprende. E essa comunidade é composta por professores, por alunos, né, pelos servidores da escola e pela comunidade do bairro, né, onde essa escola está, porque é ali que os pais vão, né, e levam muitas vezes os dramas dos seus filhos, as dificuldades dos seus filhos. E você imagina, essas escolas não têm uma assistência psicológica para oferecer. Que agora avançou um pouco essa reflexão, né, de ter uma psicóloga, um serviço de psicologia nas escolas, mas não tem uma assistência social, quer dizer, o professor ou o conselho daquela escola é que acaba tendo que lidar com situações que, na verdade, são situações que psicólogos, médicos, né, enfim, tantas outras instâncias poderiam fazer. Mas é essa a nossa comunidade escolar. Eu acho que é isso que a Carla queria chamar a atenção, né? Como a comunidade escolar é um ambiente muito mais complexo, né, do que os rankings e esses organismos enxergam, né, com essa educação tecnicizante, né, que está em voga agora, para a qual a Carla chamou também, né, de maneira muito pertinente, talvez a gente discuta a seguir, a figura não da tecne, né, mas da politecnia. Uhum. Talvez um outro ponto. Vou tocar nesse ponto. Só, assim, são muitas divergências, né, o N, que vigoram, né, que a gente consegue identificar atualmente no sistema público de ensino. Por exemplo, essa questão que você falou da participação, né, e a questão da definição curricular. Então, quer dizer, menos tempo para o professor se preparar, se atualizar, ao mesmo tempo que se exige que ele se atualize, que se exige que ele Que ele trate seja médico, que ele seja psicólogo, que ele seja assistente social, que ele seja advogado. jurista, então exige, não, assim, gente, o que eu vou falar agora, não tenho a menor dúvida de que há toda uma boa intenção por trás da pauta. Não é a pauta que eu sou contra, mas é a maneira como isso não se instituiu, na verdade. Como, por exemplo, falam, não, agora nós precisamos colocar como assunto transversal em todas as disciplinas a questão da África, por exemplo. Né? Ensino da África, que não foi pautado nos currículos de história, particularmente, e nenhum dos outros currículos. Gente, isso é fundamental. Só que se você não dá ao professor tempo para que ele se prepare, de novo a gente volta, né? O cara tem um conhecimento profissional de história, particularmente, consolidado, de uma educação que vem... O cara aprendeu história da Europa, o cara aprendeu o Egito, o cara aprendeu a América, o cara não aprendeu a África. Você precisa gerar as condições que possibilitem e que isso seja efetivado, não é verdade? Então, gente, vamos falar agora eu dei o exemplo hipotético ali, né, do direito e tal. Gente, é preciso pensar maneiras de articular isso para que isso se dê de maneira efetiva, para que isso aconteça na prática. Nós vamos falar de cidadania no curso numa aula de química, numa aula de biologia. A gente precisa gerar condições para que o profissional que é responsável por essas disciplinas se atualize e consiga refletir junto com os outros sobre quais condições ele vai conseguir abordar isso. Quer dizer, essas condições não são dadas, então são uma série de assimetrias, né? E uma outra assimetria, Wayne, que acho que vai muito também de acordo com o que você falou, que é a questão do Enem agora, né? Quer dizer, sim, nós temos a escola como essa entidade que cumpre um papel fundamental nas comunidades, e agora, né, nós temos essa me parece, né, uma notícia aí, pelo menos a intenção manifesta, de não cancelamento do Enem, porque, inclusive, sob a justificativa de que a grande maioria daqueles estudantes que prestam o Enem já são formados.
já terminaram o ensino médio. Isso, inclusive, veio de um tweet do próprio ministro da Educação lá, e ele coloca 56% dos alunos já terminaram e 28% estão terminando o ensino médio. O que quer dizer terminando o ensino médio? Quer dizer que não terminou ainda, quer dizer que ainda tem boa parte dos conhecimentos necessários, né, para aplicar para essa prova ainda não foram adquiridos. Ou seja, simplesmente não, vamos atender aqui então os interesses da maioria e vamos prestar o Enem, porque não podemos parar o calendário escolar, mesmo com a maior crise de saúde pública da nossa geração, não faz o menor sentido. Então, quer dizer, a que tipo de interesse isso serve? Por que isso se dá? Né? Isso é uma questão que a gente precisa refletir, precisa encontrar justificativas. Quer dizer, é simplesmente um raciocínio de atender interesses de maiorias? O que mais está por detrás disso, né? Eu de verdade, assim, quando eu li essa notícia, eu fiquei tão perplexo de que há um desconhecimento tão profundo da realidade efetiva das escolas e dos alunos, inclusive agora, né, com a questão da pandemia, isso vem à tona com muita força, né? Inclusive foi conversado também com a Carla, quer dizer, gente, todo mundo tem condições de ter um computador, de ter acesso à internet, de conseguir assistir ali as videoaulas, e mais do que isso, ainda que isso fosse disponibilizado, a escola não é um ambiente de aprendizado apenas, né, no sentido assim de aprender conteúdos. A escola é um ambiente de desenvolvimento, não de retenção de saberes, de desenvolvimento de capacidades, e essas capacidades elas são desenvolvidas muitas vezes em conjunto, né, em cooperação ativa ali com os pares, né? Inclusive ali você citou a questão da politécnica, né? E eu retomei o texto do Axel Honneth, que eu havia comentado na segunda-feira, e o texto do Axel Honneth, para quem quiser pesquisar aí, dar uma lida, é um texto bastante interessante. Ele tem o seguinte título: Educação e Esfera Pública Democrática, um capítulo negligenciado da filosofia política. E o que ele trata nesse texto é basicamente como os filósofos políticos, a partir da modernidade, acabaram deixando de lado a temática da educação, dissociando os temas educação e democracia. E aí ele aponta para uma nova conjunção, uma nova convergência desses temas, dando exemplos reais, inclusive com a orientação ali teórica, podemos assim dizer, né, do seu argumento, do John Dewey dos Estados Unidos, do Durkheim, e o que ele chega ali como uma das conclusões é de que as mesmas instituições de ensino, os mesmos sistemas de ensino que fomentam uma educação cooperativa, no qual os alunos eles são entes mais ativos, né, na busca do conhecimento, inclusive colaboram consigo próprios, esses mesmos sistemas de ensino, além de serem os melhores ranqueados nesses padrões internacionais, como PISA, por exemplo, também são aqueles sistemas que acabam por fomentar melhor as capacidades que são assim, desejadas, né, numa democracia, ou seja, o diálogo, o exercício da autoridade, né, enfim, uma espécie de convivência pacífica, harmoniosa, que isso é possível de ser fomentado num ambiente escolar, isso também é bastante desejável numa democracia no sentido amplo. Né? Então, assim, isso poderia ser um objeto de discussão, inclusive de um norte para as reformas educacionais do nosso sistema. Né? Acontece que o que nós temos enxergado, na verdade, é exatamente o oposto, no sentido de que a educação ela tende a ser cada vez menos politécnica, ou seja, menos voltada para capacidades, né, para o desenvolvimento de capacidades, e mais voltada para capacitações, ou seja, os indivíduos agora eles têm saberes especializados, e outra questão também no sentido de que a gente nem chegou a mencionar, né, Wayne, de que para essas capacitações técnicas as ciências humanas acabam sendo irrelevantes, né?
Assim, eu acho que aí o título da Carla ganha muita eloquência, né? Quer dizer, nós temos esse cenário distópico aí que a gente está construindo. Talvez fosse o caso de retomar um pouco essa perspectiva mais utópica, né, Danilo? Que a Carla também fez questão de mencionar. Então, assim, sobre esse cenário distópico, eu queria só acrescentar uma última informação, e é uma revelação que eu vou fazer aqui agora, Danilo. Então, se prepare, porque vem bomba, né? Que é o seguinte, eu sou a favor do escola sem partido. Mas não é essa tosquice, essa canalice desse movimento escola sem partido. A minha escola sem partido é essa escola em que vereador não pode colocar diretora na escola. Perfeito. Essa escola, a minha escola sem partido é essa escola que o prefeito permita eleições diretas para os diretores da escola. A minha escola sem partido é que professor não seja contratado como carga de confiança de deputado, de vereador, e que fique devendo, né, essa vaga ou esse emprego a serviços políticos. Isso é uma escola sem partido. Então, é claro que a gente precisa de uma escola sem partido. Mas vou repetir de novo, para não dar confusão, né? Não é essa tosquice e essa canalice desse discurso, desse movimento aí, escola sem partido, sei lá se isso é um movimento. É uma escola sem partido em que o poder do governo respeite o espaço e o ambiente escolar, respeite os profissionais da educação, respeite os alunos e a comunidade escolar daquele bairro e daquela escola. Isso é uma escola sem partido. Não é essa, desculpa, né, o termo aqui, essa tosquice aí, Essa desse bobeira, né? discurso acusatório, desse movimento ridículo que não sabe o que é educação, não sabe o que é escola, não sabe o que é currículo, não sabe o que é nada. Então, assim, desse cenário distópico, né, como é que a gente pode, deixa eu só trazer aqui já quase no fim, né, Danilo, da nossa live aí, só trazer um pouco rapidamente um cenário utópico que surge, né, acho que aí a Carla também foi muito feliz, né, em apresentar o modelo dos institutos federais como um modelo, agora muito atacado, né, mas como um modelo muito promissor de educação. Né? E aí eu acho que os institutos, de fato, eles conseguem reunir muito daquilo que a gente está dizendo aqui, né? Participação democrática dos colegas, a possibilidade de pesquisa e extensão, né? a educação integral, e especialmente aquilo que a Carla insistiu tanto, né? Uma educação que, para além de ser técnica, é uma educação politécnica, né? Que consegue conciliar, portanto, a importância objetiva da técnica. É claro que a técnica, claro que a técnica é importante. Quem nega isso, né? É claro que formar profissionais e bons profissionais são importantes para qualquer escola. Mas a educação e a escola pretende muito mais, né? Então, esse ensino da politecnia, né, em que envolve pensamento crítico, a presença das humanidades ou das ciências humanas em geral, quer dizer, este é o cenário, né, utópico que a Carla desenhou e que eu dizia na live passada e diria aqui de novo. É um tópico, mas é um tópico tão concreto, né? Porque você se lembra, a Carla mostrou o mapa, né? Como que esses institutos estão espalhados pelo Brasil inteiro. Você imaginar, né, que há um Instituto Federal de Educação Superior no interior mais longínquo desse país. Sim. Né? Então, isso é grandioso, é promissor, e eu acho que talvez, de fato, a Carla tenha muita razão em apontar, né, nessa discussão de currículo, o quanto o modelo dos institutos federais poderia ser reproduzido, né, para a educação básica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Federalização da educação básica, por exemplo, né, poderia contribuir muito. Uma Ou série de outras aporte coisas a gente federal, pelo poderia. menos, né? Assim, O N, sobre esse sim. ponto, eu tenho uma experiência particular para compartilhar com os nossos espectadores, que é o seguinte, vai ser muito curioso o que eu vou falar agora, mas eu fiz o meu ensino médio numa universidade. As escolas técnicas. Então, na verdade, eu sou natural de Cornélio Procópio, no Paraná, e a melhor instituição de ensino básico da região era, antes era o Cefet, né, Centro Federal de Educação Tecnológica, Isso. E a partir de dado momento, então, foi passado, né,
transformado em universidade, então virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E quando eu ingressei, eu fui a primeira turma, na verdade, do ensino técnico, né? Então além de filósofo, eu sou técnico em mecânica Olha só. pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E assim, uma experiência incrível, maravilhosa, né? Primeiro, para ingressar, tem uma espécie de vestibularzinho, né? Um vestibulinho. Você tem que fazer uma prova para ingressar, porque a demanda era muito grande, porque é uma instituição que é reconhecida pela comunidade local como uma instituição de excelência, inclusive por que eu posso dizer assim, por esses sistemas de avaliação, era também reconhecida nesse sentido. E uma infraestrutura, assim, inacreditável, sabe? Eu tive a oportunidade de estudar durante o ensino fundamental numa escola particular, né, no ensino fundamental, mas quando fui para o ensino médio, numa escola, né, uma universidade pública, né, uma instituição pública, uma coisa fenomenal. Contávamos com médico, dentista, psicólogo, assistente social. Então você tinha assim toda uma rede de amparo, sabe, para que a educação se desse do melhor modo, uma infraestrutura assim magnífica, sabe, uma coisa assim que você não enxerga nas melhores universidades assim, de ensino superior. A gente tinha disponível ali numa cidade do interior do Paraná, uma cidade pequena, assim, relativamente, com 50 mil habitantes, né, 55 mil habitantes aproximadamente. E é claro, né, esse ensino técnico ele também atendia, dizer assim, uma espécie de planejamento, né, de formação de mão de obra técnica. Então, que foi vendido para nós, inclusive eu comprei, né, muitos dos meus colegas, é que nós sairíamos dali com uma formação já direcionada para a universidade, desculpa, para o mercado de trabalho. Então, enquanto técnicos em mecânica, a gente teria condições de atuar em empresas, quaisquer que sejam, né? Petrobras, na Infraero, qualquer empresa de mecânica, na verdade, que tenha qualquer dispositivo mecânico, você possa atuar, né? Não tem muita diferenciação. Então, assim, aprendi muita coisa, aprendi sobre processo de fabricação, aprendi programação em CNC, desenho técnico, gestão, sabe? Manutenção preditiva, manutenção preventiva, coisas assim que eu jamais aprenderia por conta. Só que é claro que parte dessa formação ficou, posso dizer assim, prejudicada. Por exemplo, foram 4 anos de formação. Desses 4 anos, apenas 2 anos, com 2 aulas semanais, salvo engano, de História e Geografia, e Filosofia apenas 1 ano. Então, o meu interesse pela filosofia ele acabou sendo despertado por um projeto de extensão do professor de filosofia da universidade, que na ocasião eu estava preocupado assim, com uma formação mais robusta dos alunos para o vestibular, e acabou ofertando um curso vespertino de filosofia, porque sabia que o próprio conteúdo que era exigido em Enem, em vestibulares, não dava para ser abordado com a carga horária que ele tinha em sala de aula em 1 ano só. Inclusive, no segundo ano a gente tinha 4, né? Então no final do 4º ano a gente já não lembrava mais nada de filosofia. E aí ele foi vendo ali que contou com bastante participação dos alunos, inclusive com interesses que iam para além do interesse do vestibular. E daí acabou né? Tô aqui cursando doutorado em filosofia agora, né? Não, mas é importante, Danilo, assim, né, igual você relata essa experiência, porque justamente para você ver que é um modelo que funciona. É um modelo que Então, funciona. por isso eu dizia, né, é uma utopia tão concreta, porque nós temos esses modelos, né, as escolas técnicas das universidades, algumas universidades no Brasil têm escolas técnicas, inclusive de educação básica. Então, são modelos que estão aí. O que falta é, de fato, vontade política. E acho que uma fórmula que a Carla trouxe, Danilo, que sintetiza bem, inclusive assim, num espírito bastante filosófico, foi quando ela dizia assim, que o problema dessa educação é que é uma educação que forma para o mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho. Então é isso, né? Ninguém é contra a formação para o trabalho, óbvio que não, né? Mas o trabalho é um mundo, né? O trabalho não é um mercado. E aí, Danilo, se você me permite, eu queria trazer aqui
a contribuição breve aqui do Daniel, que está Sim. nos acompanhando. O Daniel tá lá no chão da fábrica, né? O Daniel é professor da rede estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar também a Marinês, que é profissional da educação também, a professora está acompanhando. O Ali também chegou por aqui. Olha o que o Daniel diz aí. O ritmo industrial na educação parece que se acelerou nessa pandemia. A burocracia consome 90% do tempo. O resto fica para a aula. Está mais difícil ainda praticar a lentidão necessária à filosofia. Os alunos já estão prejudicados. A pandemia está nos forçando a refletir sobre o papel da educação presencial e principalmente sobre os modelos tecnicistas usados. Já há alunos me perguntando sobre a ligação do que estão aprendendo agora nas disciplinas com a pandemia. Há um pedido de interdisciplinaridade. Comente aí, Danilo, a contribuição do Daniel. A gente já estimava que esse tipo de coisa ia acontecer, né? No sentido de que esses interesses econômicos acabam se sobrepondo, né? E a educação é sempre uma das coisas que vem assim prejudicada em primeiro lugar, né? Inclusive com essas condições de trabalho que são das mais adversas possíveis, né? Eu também já, até pouco tempo atrás, na verdade, estive em sala de aula no ensino fundamental e bom, qualquer pessoa que já passou pela sala de aula na educação básica sabe das dificuldades e de como é necessário que o professor ele seja um verdadeiro artista, um verdadeiro gênio para conseguir dar conta do conteúdo e ainda assim ter um bom desempenho dos alunos, né? E falando assim em termos estritamente objetivos, por mais tecnicista, por mais posso dizer assim que a gente interprete, isso já é extremamente difícil. Você imagina ainda a gente tentar efetivar esses ideais mais amplos, né? Que a gente conversou aqui nesse programa, né? E não, eu fico assim extremamente consternado, né? No sentido de que, bom, já é difícil você incentivar os alunos pessoalmente a uma reflexão filosófica, né? Quer dizer, exige todo um trabalho, toda uma metodologia até de aproximação da filosofia ao contexto do aluno. Essa aproximação ela não é trivial, essa aproximação muitas vezes ela exige do professor uma preparação no sentido assim, bom, o currículo aqui demanda que eu aborde Aristóteles. E agora, como é que eu vou abordar o Aristóteles em período de pandemia, por videoconferência, com um aluno que está mais preocupado que ele não vai receber a merenda escolar e não vai ver os amigos e vai estar em casa, e enfim, né? Então, quer dizer, o que mais que eu poderia dizer, né? É desolador, né? É desolador, é desolador. Eu acho que o que a gente vai ter que se esforçar, empenhar nossos esforços de agora em diante é não deixar que esse modelo de educação que ele seja entendido como padrão, que ele seja normalizado. Quer dizer, é uma exceção da exceção que a gente está vivendo agora. A gente não pode, nós profissionais da educação, inclusive no ensino superior, né, tem acontecido, né, imaginar que esse modelo vem para substituir os modelos anteriores. Quer dizer, isso é como é que eu posso dizer, é o fim da educação pública, né, se isso acontecer, né? E o Daniel chama a atenção, vou comentar brevemente, amigo, o excesso de burocracia que as circunstâncias da pandemia gerou no processo de educação, né? Aqui na UFMS, a universidade onde eu trabalho, como eu já comentei, o calendário não foi suspenso, nós continuamos, então, por EAD e etc. Mas o Daniel alerta para isso que é assim, um fato, né? O trabalho triplicou, né, do ponto de vista de procedimentos burocráticos que você tem que realizar para poder, desde a preparação da aula, o contato com os alunos, né, o meio de avaliação, assim, ficou terrível, né? E ninguém olha para isso.
né? Então, muito importante a contribuição do Daniel nesse sentido, né? Quer dizer, como se não bastasse, né, tudo o que a escola e a vida profissional do professor já suporta, né? Nessa pandemia, olha, francamente, todo o meu reconhecimento aqui aos meus colegas professores das universidades e das redes estaduais que estão, assim, fazendo trabalho de herói nessa pandemia. Né? Tem todo o problema da dificuldade do EAD, da dificuldade da educação chegar ao aluno, a gente é sensível a isso, é claro, né? Claro, essas decisões não passam por nós, né? Nós somos peças nessa máquina aí, né? Nesse sentido. Então, o que compete a nós, eu tenho certeza, né, aos colegas que continuam com as atividades, é um trabalho de herói. Eu queria reconhecer e parabenizar os colegas professores, porque o trabalho, do ponto de vista burocrático, triplicou, né, eu insisti nisso, no entanto, o trabalho continua. Né? Então, Sim. são realmente, assim, exemplos, né, nesse momento tão, né, tão difícil que a gente vive, também os profissionais da educação merecem o nosso reconhecimento, sem Sim. dúvida nenhuma. O Wayne, vou deixar mais uma colocação para a gente encerrar, já estamos com mais de uma hora aqui. Certo. A Ana Cláudia Perfeito. Oliveira deixou uma provocação, inclusive, obrigado, Ana Cláudia, pela sua contribuição. Ela disse o seguinte: como pensar uma escola sem partido se temos bases ideológicas e políticas na nossa formação? Desculpa, mas isso não faz sentido, porque não existe sem partido. Todos temos partidos e reconhecemos de longe qual é a linha de pensamento de cada escola, pelo menos os educadores, penso eu, que deveríamos reconhecer e anular qualquer tipo de educação voltada para a exclusão, e lutar contra, mesmo sozinho ou sozinha. Desculpa, mas com esse sem partido, nem gosto de pensar nessa política que ronda as escolas. Obrigada, a aula foi esclarecedora e eu gostei muito. Avante. Quer dizer, eu acho que realmente vai na linha do que você falou, né? Não sei, acho que você que comentou a respeito do sem partido, gostaria que você comentasse, Wayne. Não, assim, o meu ponto principal é esclarecer o seguinte: a escola sem partido ao qual eu me referia é essa interferência direta, né, que políticos têm sobre a educação, sobre o currículo e sobre as escolas, né? Então, você Escola sem imaginar que as escolas politicagem. você imaginar que as escolas municipais e estaduais desse país inteiro, em grande medida, são diretamente administradas por cabides de emprego de políticos, né? Então, é o prefeito que coloca a direção, onde não há eleição ainda para a comunidade. Você imagina que aqui em Campo Grande é recentíssimo essa ideia de uma eleição para diretor de escola. Então, até então, quem designava esses diretores? A Secretaria de Educação. Aí cada vereador tem o seu diretor para indicar. Né? Então, é esse tipo de escola sem partido que eu me refiro. Né? E eu estava fazendo claro, uma crítica e uma oposição a esse outro movimento, né, chamado Escola Sem Partido, que vem com essa acusação moralista e falsa acerca da educação. Mas acho que a Ana Carla entendeu bem, né? Assim, a ideia não é uma escola que não seja crítica politicamente. É claro que a política, né, está presente na escola e deve estar presente na formulação curricular, né, a reflexão política. Agora, reflexão política crítica, né? Uma outra coisa é você imaginar e ver escolas geridas, né, por vereadores e por deputados ou quem quer que seja. Quer dizer, acho que isso nenhum de nós deseja, né? Menos, tenho certeza que a Ana Carla também não. O que a gente quer? A gente quer que a escola Ana seja Cláudia. gerida. Ana Ana Cláudia. Cláudia, desculpa. A gente quer que a escola seja gerida pelos profissionais da escola. A gente quer que a escola tenha professores efetivos, e não professores contratados, que passam 1, 2 anos na escola, depois tem que deixar um trabalho que realiza com tanto ardor, né, com tanta profundidade, de repente interrompe aí o processo porque não tem mais o contrato, ou porque quem garantia esse contrato é um vereador que não foi eleito. Isso é um completo absurdo. Então, o que Esse a é um gente outro pensa, ponto, né? né, Wayne, que a gente acabou Imagina, nem tocando, imagina. mas assim, nós temos
esses processos, né, de contratação seriada, né, de professores, e como isso, vamos dizer assim, colabora para o sucateamento da educação pública, né? Quer dizer, as aulas são distribuídas assim, que nem se você estiver dando pirulito para criança, né? No sentido assim, não, aqui nós temos 4 aulas de filosofia, aí você gera um vínculo ali que é extremamente fácil, extremamente simples de ser desfeito, e aí todo um trabalho que exige uma continuidade, ele pode ser interrompido a qualquer momento, por interesse de qualquer uma das partes. Via de regra, os professores, eles que trabalham, né, por conta desses, através dessas contratações seriadas, eles estão extremamente mal remunerados. Eu mesmo, inclusive, já fui uma vez professor no Paraná, e na ocasião eu peguei assim um trabalho em andamento, porque tinha ocorrido uma greve das escolas públicas no ano anterior, e aí eu iniciei no ano seguinte. E, cara, foi uma coisa assim, você assina contrato hoje, quinta-feira, segunda-feira você está em sala de aula. Você não tem tempo nenhum de planejamento, você não tem tempo de conhecer, né, pelo menos de abrir o livro didático ali, ver o que foi registrado pelo professor anterior, do conteúdo que foi trabalhado, uma coisa assim. E isso com 8 turmas, 10 turmas, né, uma coisa que em virtude da carga horária, a gente precisa pegar para conseguir algum salário que seja digno, né? Então, é um outro ponto também, né, no sentido de valorizar o profissional da educação, é isso, né? Trazer o profissional da educação para dentro do sistema educacional, não deixar ele sempre à margem, né? Contratar ele como se ele fosse alguém que faz um freelance, né? Você contrata Não, Danilo, eu sei que a gente já se alonga muito, mas eu preciso dizer, é porque educação, né, aí tem tantas, é o que eu dizia no início, né, é possível discutir de tantos pontos de vista, mas só para pegar a linha do que você está dizendo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o governo atual teve a brilhante ideia, e conste muita ironia nesse brilhante, e a indecência de elaborar um projeto de lei que paga menos aos contratados. Agora você imagina isso. Um projeto de lei que visa que profissionais contratados, né, não concursados, recebam menos do que profissionais efetivos. Ambos são profissionais da educação, ambos têm formação qualificada para estar ali. Então, o que esse governo está dizendo? Esse governo está dizendo que, bom, é muito mais barato, então, contratar servidores, né, não efetivar servidores, e aí que horizonte se abre do ponto de vista de perspectiva para o futuro? Que horizonte se abre do ponto de vista da qualidade da educação? Porque aí o contratado também, né, como você acabou de mencionar, sobrecarregado de aula, e etc, etc. Então, só para finalizar e não alongar muito, manifestar também o nosso repúdio a essa política local aqui do nosso governo estadual, e pedir mais respeito, né? Mais respeito ao profissional da educação, mais respeito ao profissional contratado, né? A figura do contratado, né? Pedir uma educação politécnica, como a Carla apontou, acho que nós temos modelo. É isso que talvez eu quisesse até dizer minha mensagem final, Danilo, é a seguinte: nós temos modelos. A gente não precisa nem criar modelos, quer dizer, a coisa não é tão difícil quanto se imagina. Temos exemplos que deram certo para a gente seguir, né? Temos exemplos de muito sucesso, temos profissionais de educação no Brasil assim, de excelente qualidade, temos pesquisas educacionais no Brasil de excelente qualidade. Nós temos tudo para dar muito certo, muito certo. O que nós não temos é força de vontade política. É político de qualidade. Isso nós não temos, infelizmente. Mas a gente vai virar esse jogo, com certeza. A gente não pode perder a esperança, né? Nem deixar de atuar. Eu terminaria aqui, Danilo, senão a gente não termina. Então eu quero agradecer a todos que participaram da nossa live de hoje, agradecer a participação, né? A Marinês está aqui se manifestando, né? A escola deve ser gerida pelo profissional da educação que já atua na escola. Então, muito obrigado, Marinês, pela participação. A Ana Cláudia também participou, né? O Ali estava aqui, o Daniel. Esqueci alguém? Rafael. Acho que não, né? O Rafael. Rafael, gente, muito né? obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês.
E aí a gente se vê na próxima Isso. segunda, né, Danilo? Por favor, suas considerações finais e os nossos Não, recados. eu também agradeço todos e todas que nos acompanharam até agora. Tem sido um prazer muito grande tocar o Conjectura com o Wayne. A gente fica também bastante satisfeito quando a gente consegue debater essas questões tão relevantes, né? E lembrar que aqui a gente, esse espaço de quinta-feira é esse espaço mais livre mesmo, né, Wayne, para a gente colocar as nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e também as nossas fichas naquilo que a gente aposta, né? E aqui a gente nunca deixou de tomar lado em questões que a gente acha que a gente tem que se posicionar e a gente sempre foi favorável, né? Uma educação pública de qualidade e uma educação democrática, né? Bom, é isso. Para segunda-feira, gente, teremos uma presença bastante especial da doutora Ilse Zirbel. A Ilse, ela é pós-doutoranda em filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, minha colega lá de departamento, tá? E vamos tratar questões mais ligadas à filosofia política, mais especificamente a relação entre o público e o privado, né? Ou seja, como questões que eventualmente são entendidas como pertencentes ao âmbito do privado, na verdade são questões que são questões públicas, são questões que diz respeito ao social e que precisam ser analisadas sob esse viés. Então, acho que vai ser uma participação bastante interessante. A Ilse tem bastante a contribuir aqui com o nosso Conjectura e tudo indica que vai ser mais um programa bastante interessante para os nossos espectadores. Acho que é isso então, né, Wayne? Mais uma vez, obrigado a todos e todas, né? E nos vemos na segunda-feira, então. Danilo, só desculpa mais uma vez. Hoje é dia da Marcha pela Ciência. Gente, acho que vocês estão acompanhando, está nas redes sociais, é uma campanha da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, se puder, tem um avatar e uma manifestação virtual em Brasília. Hoje, Marcha pela Ciência em defesa da ciência. Então, tchau, tchau. Até segunda a gente se vê. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais.